O anime começa com o prota explicando que como ele desejou tanto poder, ele pensava que ao ser mais poderoso, nada poderia ser tirado dele. Mas ele estava errado, pois sempre tinha inimigos ao seu redor. Ele desejou ser o mais poderoso, assim conseguindo, mas obviamente tem muitas pessoas que não gostam de ver alguém tão poderoso assim sem controle. E é por isso que ele foi traído. Um dos seus alunos preferidos o traiu. E o aluno dele fez isso porque a corte imperial mandou. E o motivo disso é porque ele tinha poder demais. E nos seus momentos finais ele fala que não era culpa do seu aluno, é culpa da corte. Mas ele começa a lançar um tipo de feitiço, dizendo que não ia falhar mais daquela vez. Mas não vamos parar por aqui. Deixa o seu like, se inscreve no canal aí para mais conteúdos do tipo. E bora pros 1k de inscritos aí que vocês conseguem, é nóis. Agora o prota tinha reencarnado em uma grande família. E o seu pai estava fazendo um teste para ver se ele tinha uma magia boa. Mas ao canalizar aquele feitiço, nada acontece, chegando à conclusão que o nosso prota não tinha nem um pingo de magia. Os seus irmãos zombam dele, e agora ele estava no clã Lamproge, um dos mais fortes clãs de magia. Ele começa a andar para fora daquela mansão, e lá ele ia tentar seus poderes antigos. Ele acaba falando algumas palavras e fazendo aquelas folhas voarem, se transformarem em ratos e pássaros. Ele manda alguns shikigamis para ver como é que era o mundo, pois ele estava em um mundo desconhecido. Mas logo chega o seu irmão. Seu irmão começa a encher o saco dele, e quando ele ia meter um soco no nosso prota, os corvos começam a bater nele. O seu outro irmão chega e separa os corvos dele. Por mais que o prota fala que não sabe o que aconteceu, o seu irmão desconfia um pouco. Enquanto o prota cortava alguns shikigamis de papel, chega uma garota na porta batendo. Aquela era a sua empregada do clã. Ela estava dando uma roupa dos arbustos, que no caso quem jogou foi seu irmão Glai. O prota agradece e o seu irmão Glai logo chega, gritando à empregada, ou dando uma bronca porque ela não estava trabalhando. Ele começa a zombar de que ele tinha magia e o seu irmão pequeno não tinha, mas logo é interrompido pelo seu pai, que o fala para se apressar para a área de treinamento, pois lá eles iam treinar magias. Mas antes deles irem, o prota pede para seu pai se ele poderia ir, e o seu pai acaba deixando. Lá eles começam a lançar vários feitiços, testando o potencial de cada um. E o seu irmão Glai pergunta para o prota se ele queria tentar, mesmo não tendo magia. E o prota acaba aceitando. O prota explica o seu poder, que no caso o seu poder vem do Ki. Ele fala algumas palavras e lança uma incrível bola de fogo azul, quebrando o seu alvo. Todos ficam impressionados. O prota pergunta se ele poderia estudar magia juntamente com seus irmãos, mas o seu pai fala que não daria, mas ele pensa em providenciar um tutor aquele ano. Depois de um tempo, o tutor já estava ensinando o prota, e ao mesmo tempo ele espiava os seus irmãos com os origami. Muito tempo se passa e o nosso prota já tinha 11 anos, e ele estava fazendo outro tipo de origami. E ele conta que na sua vida passada, ele derrotou vários Ayakashis, e ele explica que o selar é nada mais nada menos que enviar esses Ayakashis para outro plano, e ele conseguiria abrir o portal para puxar alguns, mas ele não sabe se isso funciona naquele mundo, e é por isso que ele iria testar. Ele começa a fazer um feitiço e consegue abrir o portal. Sai uma mulher raposa lá de dentro, com os cabelos brancos. Ela fica parada por uns instantes e ele se pergunta se funcionou, e ela logo pula em cima do prota, o chamando de mestre, e ele fala pra ela chamá-lo de Seika. Ele fala que ninguém poderia vê-los, então ele iria mandá-la de volta, mas ela fala que não queria, pois lá é chato, e ela acaba virando uma raposa pequena e pulando em cima da sua cabeça, ficando entre os seus cabelos. Do outro lado, o seu irmão Glai estava brigando com aquela empregada, pois ela tinha acabado de derrubar água na sua roupa. Mesmo ela pedindo desculpas, não adianta, e o Glai faz uma proposta. Ele iria perdoá-la e ensiná-la a ser uma empregada de verdade, e era pra ela ir pro seu quarto à noite. O nosso prota está do fundo vendo tudo, e ele logo de repente aparece dizendo que tinha coisas a se tratar com ela, e que era pra ele se apressar. Mas o Glai não gosta nem um pouco, e ele iria dar um soco no seu irmão, mas ele é parado pelo seu punho. O nosso prota segura o seu soco facilmente, e o Glai sabe que não poderia contra ele. Ele fala para aquela empregada não ir no quarto dele à noite. Depois de um tempo eles estavam fora da mansão. Ela estava mostrando um monstro que estava ferido, e ela o pergunta se ele poderia curá-lo, pois ela não consegue usar magia. O prota fala que talvez poderia, mas não tem certeza. E ele fala que não consegue se concentrar se alguém estiver olhando, então ela fecha os olhos, ele puxa um dos pelos daquele monstro e coloca no origami.
falando algumas palavras e curando aquele animal. Aquela menina fica impressionada, pois ele realmente conseguiu curá-lo. Após ela falar que ele era incrível, ele fala também que ela era incrível, pois ela consegue ver coisas que as outras pessoas não conseguem. Ela fica um pouco nervosa e fala que não sabia do que ele estava falando. E ele fala que viu nos seus olhos. Os seus olhos seguiam alguns animais invisíveis.